Achei que o namorado da minha irmã dormia o dia todo por preguiça, até ver o que ele fazia às 4 da manhã. Eu sou advogada criminalista. Minha vida é baseada em fatos, evidências e na habilidade de detectar mentiras a quilômetros de distância. Então, quando minha irmã mais nova, a Camila, anunciou que levaria o namorado novo, o misterioso Pedro, para passar o Réveillon na nossa casa de praia em Trancoso, eu já comecei a montar o dossiê. Camila é o oposto de mim. Ela é sol, é caos, deixa a vida me levar. Ela se apaixona a cada 3 meses e sempre pelo mesmo tipo. O artista incompreendido, o sonhador sem carteira assinada, o espírito livre que esquece a carteira em casa na hora de pagar a conta. Pedro chegou com ela no dia 28 de dezembro. A primeira impressão confirmou todos os meus preconceitos. Ele desceu do ônibus, porque não tinha carro, usando chinelos gastos, uma bermuda de surfista e uma camiseta que parecia ter vivido dias melhores. Ele tinha olheiras profundas, daquelas roxas, que contrastavam com a pele pálida de quem não vê o sol há meses. Oi, Fé, Camila me abraçou, radiante. Esse é o Pedro. Ele sorriu, um sorriso fraco e cansado. Prazer, Fernanda. A Camila fala muito de você. Imagino, respondi, cruzando os braços. O quarto de vocês é o dos fundos. Durante os 2 dias seguintes, Pedro foi um fantasma. Ele dormia compulsivamente. Ele acordava ao meio-dia, comia o que sobrava do café da manhã, ia para a rede da varanda e dormia de novo. Às 18 horas ele acordava, tomava um banho rápido, jantava quieto e dizia que ia se recolher, às 22. Eu estava furiosa. Camila, esse cara é um narcoléptico ou só um vagabundo? Perguntei na cozinha, enquanto cortava frutas para o clericó. Ele está cansado, Fê. Ele trabalha muito. Trabalha com o quê? Testador de colchões? Ele não ajuda em nada, não lava um prato, não varre a varanda, não interage. Ele veio aqui para usar nossa casa de hotel e comer nossa comida. Camila abaixou os olhos, cortando um abacaxi com uma força desnecessária. Você não entende. Ele está passando por uma fase difícil. Fase difícil é ter boletos, Camila, coisa que ele não parece ter, já que você pagou a passagem dele. A tensão na casa era palpável. Meus pais, sempre diplomáticos, tentavam ignorar o Bela adormecida na rede, mas eu via o incômodo no olhar do meu pai. Ele tinha trabalhado a vida toda para nos dar aquele conforto e ver um estranho usufruindo sem o mínimo de esforço ofendia nossos princípios. Na véspera de Ano Novo, a situação piorou. Pedro não apareceu para o almoço. Ele está dormindo, Camila disse, tensa. Hoje é dia 31, explodi. Temos que montar a ceia, arrumar o deck, buscar o gelo. Ele vai passar a virada roncando. Eu faço a parte dele, retrucou ela. Aquilo foi a gota d'água. Eu decidi que assim que os fogos estourassem, eu teria uma conversa séria com o Pedro. Ele ia ouvir. Ou ele mudava a postura, ou voltava para a cidade no primeiro ônibus de 2024. A festa da virada foi linda, apesar dele. A casa estava cheia de amigos, a música estava boa, o mar da Bahia estava prateado sob a lua. Pedro desceu às 23 horas. Ele usava uma camisa branca de linho que claramente era um presente da Camila, pois ainda tinha as marcas da dobra da loja. Ele parecia exausto, os olhos vermelhos, as mãos tremendo levemente enquanto segurava uma taça de água. Ele não bebeu álcool. Ele ficou encostado na pilastra, sorrindo amarelo para as piadas dos meus tios. Quando deu 00:30, ele abraçou a Camila. Foi um abraço longo, desesperado. Vi ele sussurrar algo no ouvido dela e vi minha irmã chorar. Ah, pronto, pensei. Ele terminou com ela. Ou pediu dinheiro. Meus pais vieram me abraçar e perdi os dois de vista. A festa seguiu até às 3 da manhã. Aos poucos os convidados foram embora, meus pais subiram para dormir. Eu fiquei na varanda, terminando o meu vinho, saboreando o silêncio e planejando o meu discurso de despejo para o dia seguinte.
Entrei na casa para trancar as portas. A sala estava vazia, cheia de confete e copos vazios. Foi quando ouvi. Tac, tac, tac. Era um som rítmico, rápido. Vinha da área de serviço, um anexo nos fundos da casa onde ficavam a máquina de lavar e a despensa. Fiquei alerta. Ladrões? Peguei um vaso pesado de decoração, minha arma improvisada favorita, e caminhei na ponta de pés. A luz da área de serviço estava apagada, mas havia um brilho azulado vindo de lá. Espiei pela fresta da porta. Não era um ladrão. Era o Pedro. Ele estava sentado no chão, encostado na máquina de lavar. O notebook dele estava apoiado numa caixa de sabão em pó. Ele usava fones grandes de ouvido. E ele digitava. Ele digitava com uma velocidade alucinante. Códigos, linhas e linhas de texto verde e branco subiam na tela preta. Ele não parecia o rapaz lento e sonolento da rede. Ele parecia focado, tenso, elétrico. Ao lado dele, no chão, havia uma lata de energético e um maço de papéis amassados. Eu ia entrar e confrontá-lo, perguntar que tipo de hacker ele era, mas ele parou de digitar. Ele tirou os fones e pegou o celular. Ele colocou no viva voz, o volume bem baixo, mas no silêncio da madrugada eu a ouvi. Alô? A voz do outro lado era grossa, impaciente. Já terminou o lote, moleque? Já. A voz do Pedro estava rouca. Estou subindo o código agora. O patch de segurança do banco está corrigido. Pode testar. Ótimo. Se o sistema rodar, o dinheiro cai na conta em 10 minutos. Mas se tiver bug, você sabe o acordo. Não tem bug. Eu revisei 3 vezes. Só, por favor, confirma o depósito. É a última parcela. Tá. Se o sistema rodar, a dívida tá paga. E fala para sua namorada que ela tem sorte. A maioria dos caras teria fugido. A ligação encerrou. Eu fiquei paralisada. Dívida? Namorada? Banco? Pedro soltou o ar com força, encostou a cabeça na máquina de lavar e fechou os olhos. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Ele não estava dormindo o dia todo por preguiça. Ele estava dormindo porque passava a noite inteira trabalhando. Mas trabalhando para quem? E que dívida era aquela? Eu não aguentei. Empurrei a porta. O que está acontecendo aqui? Minha voz de advogada saiu automática, inquisidora. Pedro deu um pulo, quase derrubando o notebook. Quando me viu, ele tentou fechar a tela, mas eu fui mais rápida. Não fecha! Entrei na área de serviço. Eu ouvi, Pedro. Dívida? Acordo? Você tá metido com a agiota? Você colocou minha irmã em perigo? Ele levantou as mãos, rendido. Fernanda, por favor, fala baixo. A Camila não pode saber que você sabe. Que eu sei o quê? Que você é um criminoso cibernético? Eu não sou criminoso, Fernanda. Eu sou programador sênior de segurança. Eu trabalho com pentest, teste de invasão para bancos. E quem era aquele cara no telefone? Ele suspirou, passando a mão no rosto cansado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Aquele era o credor, mas a dívida não é minha, Fernanda, é da Camila. O mundo parou. O quê? Pedro pegou os papéis amassados do chão e me entregou. Eram contratos, notas promissórias e um extrato de uma corretora de investimentos duvidosa. A Camila, ela tentou investir em criptomoedas 6 meses atrás. Um amigo prometeu retorno de 300%. Ela pegou as economias dela, fez empréstimos no banco e perdeu tudo. Era golpe. Eu senti minhas pernas tremerem. Sentei no banquinho de plástico. Quanto? R$ 80 mil.
Meu Deus! Por que ela não me contou? Vergonha, medo do seu pai, medo de você julgar ela. Ela estava desesperada, Fernanda. Ela falou em fazer besteira. Olhei para ele. E onde você entra nisso? Eu descobri quando vi ela chorando escondida no banheiro um dia. Ela estava recebendo ameaças de cobrança. O banco ia notificar a casa dos seus pais porque ela usou o endereço deles como garantia. E você pagou? Eu não tinha o dinheiro. Eu ganho bem, mas não tanto. Então eu fiz um acordo com uma empresa de segurança privada que precisava de um código urgente para um cliente internacional. Um trabalho de corno, como a gente chama. Prazo impossível, pagamento alto. Ele apontou para o notebook. Eu estou codando há 20 dias seguidos, Fernanda, das 22 horas às 6 horas da manhã. Eu durmo de dia porque meu cérebro pifa, eu não consigo ficar acordado. As peças se encaixaram. As olheiras, o sono, a falta de ajuda na casa. Você está trabalhando nas suas férias, no ano novo, para pagar a dívida da minha irmã? Acabei de pagar a última parcela, ele disse. Apontou para a tela onde uma notificação de transferência brilhava. R$ 82.350 no total. Ela está livre. O nome dela está limpo. O nome dos seus pais está seguro. E ela sabe? Ela sabe que eu estou resolvendo, mas ela acha que eu peguei um empréstimo meu. Ela não sabe que eu estou virando noite. Ela acha que eu durmo de dia porque estou deprimido. É melhor assim. Ela já se sente culpada o suficiente. Eu olhei para aquele rapaz de bermuda e chinelo. Eu o julguei. Eu o chamei de vagabundo. Eu zombei dele para os meus pais. E ele estava ali, sentado num chão de área de serviço cheia de roupa suja, salvando a honra da minha família silenciosamente. Ele não me deu um presente de Natal. Ele me deu a minha irmã de volta. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O som do mar vinha de longe. Pedro, eu disse, minha voz embargada, eu te devo desculpas. Muitas. Não deve não, eu sei o que parece. O namorado encostado que dorme o dia todo. Eu teria pensado a mesma coisa. Não, eu fui arrogante. Eu julguei o livro pela capa suja. Levantei-me e estendi a mão para ele. Levanta daí, você não vai dormir na área de serviço. Eu preciso dormir, Fernanda, sério, tô apagando. Você vai dormir, mas antes, vem comigo. Levei ele para a cozinha, abri a geladeira, peguei o resto do tender, o salpicão, as frutas. Montei um prato gigante. Come, você tá magro demais. Ele comeu como se fosse a melhor refeição da vida dele. Agora vai pro quarto, dorme o quanto você quiser. Se o meu pai perguntar, eu digo que você está com uma enxaqueca terrível. Obrigado, Fê. Ele subiu as escadas arrastando os chinelos. No dia seguinte, o primeiro almoço do ano, meus pais estavam na mesa. Camila estava lá, parecendo mais leve, mais feliz, embora não soubesse que o peso tinha sumido de vez na noite anterior. Pedro não desceu. Viu? Meu pai comentou, servindo a farofa. Meio-dia e o rapaz não acorda. É uma falta de educação tremenda. Pai, eu cortei, colocando o garfo na mesa com força. O Pedro não vai descer agora. Por quê? Está cansado de não fazer nada? Minha mãe ironizou. Olhei para Camila, olhei para os meus pais. O Pedro está dormindo porque ele passou as últimas 20 noites trabalhando enquanto nós dormíamos. Ele é um dos melhores programadores de segurança do país, e ele estava terminando um projeto internacional urgente para garantir o futuro dele e da Camila. Camila me olhou, surpresa. Eu pisquei para ela. Eu manteria o segredo da dívida, mas não deixaria eles humilharem o Salvador. Ele não é preguiçoso, pai. Ele é exausto. Ele é o homem mais trabalhador que eu já conheci.
E se ele quiser dormir até o dia 3 de janeiro, nós vamos falar baixo e levar café na cama para ele, entendido? Meus pais ficaram mudos. O tom da minha voz não deixava margem para discussão. Ah, eu não sabia, meu pai murmurou, envergonhado. Pensei que ele fosse desocupado. As aparências enganam, pai. O senhor me ensinou isso no tribunal, lembra? Nunca julgue o réu antes de ver as provas. Camila sorriu para mim, com lágrimas nos olhos. Ela sabia que eu sabia de algo, mas entendeu que eu estava protegendo os dois. Pedro acordou às 16 horas. Quando ele desceu para a varanda, meu pai estava lendo o jornal. Pedro parou, tenso, esperando a crítica. Meu pai baixou o jornal, tirou os óculos. Boa tarde, Pedro. Tem café fresco na garrafa. E a Fernanda me contou do seu projeto. Me desculpe se fomos rudes. Trabalho duro merece respeito nesta casa. Sente-se aqui. Pedro sorriu. Aquele sorriso cansado, mas agora aliviado. Ele sentou. Meu pai serviu o café para ele. Eu assisti da janela da cozinha. Aquele foi o melhor ano novo da nossa família. Não pelos fogos, nem pela comida, mas porque pela primeira vez a verdade venceu o julgamento. A dívida financeira estava paga, mas a dívida de gratidão que eu tinha com aquele preguiçoso, essa eu pagaria pelo resto da vida, sendo a melhor cunhada que ele poderia ter.